Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 11 de fevereiro, hoje é domingo. Hoje é o dia do Senhor, mas nós não podemos nos esquecer que na data de hoje também a igreja comemora a memória de Nossa Senhora de Lourdes. Por isso, possamos rezar pelos enfermos de nossas comunidades, que o Deus da vida e o auxílio da Mãe de Deus e nossa venha em socorro daqueles que estão enfermos e necessitados da graça de Deus. Que o Senhor nos ajude também a nós, a abrir o nosso coração para acolher a sua palavra. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tem o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então, Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A oração coleta de hoje, amados irmãos e irmãs, nos diz: Ó Deus, que prometeis permanecer nos corações retos e sinceros, concedei-nos por vossa graça, viver de tal maneira que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Então esta oração coleta para o 6º domingo do tempo comum, que nos convida então a sermos templo, morada de nosso Deus, que o nosso coração possa acolhê-lo. A primeira leitura, amados irmãos e irmãs, se encontra no 2º livro dos Reis, capítulo 5, versículo de 9 a 14. Nos diz: Naqueles dias, Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne será curada. Naamã, irritado, foi-se embora, dizendo: Eu pensava que ele sairia para me receber e que de pé invocaria o nome do Senhor seu Deus e que tocaria com a mão no lugar da lepra e me curaria. Então, amados irmãos e irmãs, o que nós estamos aqui contemplando? A cura do sírio Naamã. Ele tem lepra e vai à procura de Eliseu, o servo, o profeta de Deus, para suplicar que ele o curasse. Então, Naamã ouviu dizer deste homem e o que ele realizava. Quais eram os sinais que, por meio da presença de Deus em sua vida, ele realizava em favor do povo. E ele não pensa 2 vezes, ele vai ao encontro de Eliseu. Eliseu pede para que Naamã possa mergulhar, lavar-se 7 vezes no Jordão e a carne dele ficará limpa. Naamã fica irritado, porque é algo tão simples. Como isso poderia ser possível? E ele se questionava: será que onde ele morava não haveriam rios que seriam capazes também de purificá-lo? A sorte de Naamã é que alguém que está junto dele, um servo
diz que não custava nada tentar, que não custava nada ir ao encontro do rio e se lavar. Diz então este servo: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a teria feito? Quanto mais que ele te disse, lava-te e ficará limpo. Quantas vezes na nossa vida, na nossa história, Deus coloca em nossa vida pessoas que nos ajudam, amados irmãos e irmãs, a viver então este caminho de estar junto com o Senhor, de ouvir a palavra de Deus, de purificar o nosso coração de tantos males, dentre eles, sobretudo, o pecado. O Salmo 31 traz como resposta: Sois, Senhor, para mim, alegria e refúgio. Então, o Deus da vida é refúgio para nós. É nele que precisamos, de fato, colocar o nosso coração. E a alegria vem pelo fato de que Ele nos perdoa. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja mão não há mais falsidade. Então, que o Senhor nos ajude, nos conceda a graça de que nós tenhamos força, ânimo e coragem de nos reconciliarmos com Ele. A segunda leitura é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, estendendo-se ao capítulo 11, versículo 1. São Paulo, amados irmãos e irmãs, nos convida em nossa vida a fazer tudo para a honra e glória de Deus. Ele diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo para a honra e glória do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, ele faz uma advertência para nós batizados. Não escandalizeis ninguém, nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. Então, que a nossa vida, que o nosso proceder, que o nosso modo de agir não escandalize a ninguém. Antes, São Paulo diz à comunidade, uma vez que ele tem, então, a firme certeza de que está fazendo a vontade de Deus, ele diz: fazei como eu, que procuro agradar a todos em tudo, não buscando o que é vantajoso para mim mesmo, mas o que é vantajoso para todos, a fim de que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Então, ser imitadores de Cristo, esse é o caminho. Como batizados, somos convidados a ser alter Cristo, ou seja, outro Cristo no mundo, para nossos irmãos e irmãs. Por fim, o Santo Evangelho fala desse episódio em que nosso Senhor Jesus Cristo cura um leproso. Há algo importantíssimo nesta palavra: a comunhão de vontades. O leproso aproxima-se de Jesus, se ajoelha e pede: se queres, tem o poder de curar-me. Então, olha a coragem deste leproso. Então, vamos entender um pouco. Quem era acometido por lepra não deveria, em hipótese alguma, ter convívio com as demais pessoas. Ele precisava se excluir. Mas ele tem coragem, vai ao encontro do Senhor e diz: se queres, tem o poder de curar-me. Jesus diz a ele: se quer, sim, quero, fica curado. Então, é da vontade de Deus, por exemplo, que sejamos salvos. Agora, nós precisamos, da nossa parte, buscar a salvação, ir ao encontro do Senhor, ir ao encontro dele, que ele cure a mais profunda ferida de nossa alma, que é a concupiscência, ou seja, este apego que muitas vezes o coração humano tem para com o pecado. Que o Senhor nos ajude e nos conceda a graça, amados irmãos e irmãs, de sermos verdadeiramente curados, pois é isto que Ele quer, que possamos, amados irmãos e irmãs, ser curados por seu amor, por sua graça,
por sua presença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.